Olá, bem-vindos ao canal Português na Lupa. Hoje iremos abordar uma das várias classes de palavras existentes, o quantificador. Mas afinal, o que é um quantificador? Pois, é uma palavra ou locução que antecede o nome, ou seja, é colocada antes do nome e concorda com ele em género e número e dá-lhe ainda uma informação acerca do número, quantidade ou parte que o constitui. Vejamos os seguintes exemplos. 3 casas ruíram. Nesta frase, o quantificador 3 indica-nos o número exato de casas que ruíram. Todas as pessoas fugiram. Aqui, todas indica-nos a quantidade de pessoas que fugiram. Algumas aulas foram suspensas. Neste caso, o quantificador algumas dá-nos uma quantidade imprecisa de aulas que foram suspensas. Não foram todas, mas também não sabemos ao certo quantas foram. 1/3 dos alunos faltou ao teste. Aqui, o quantificador 1/3 indica-nos a parte do conjunto dos alunos que faltou ao teste, aqui considerada de 1/3. Existem 3 subclasses do quantificador: o quantificador numeral, o quantificador universal e o quantificador existencial. Comecemos então pelo quantificador numeral. O quantificador numeral refere a quantidade exata de elementos de um conjunto e é sempre expresso em valor numérico. Por exemplo, na frase "Ela comeu 5 maçãs", o quantificador 5 dá-nos a quantidade exata de maçãs que ela comeu. Daí dizermos que é um quantificador numeral. Quantificador universal é aquele que refere a totalidade dos elementos de um conjunto. Ora, reparem. Eu li todos os livros. Nesta frase, o quantificador todos indica que o conjunto dos livros foi todo lido. Não sobrou nenhum. Logo, nós lemos a totalidade do conjunto. Daí, então, dizermos que todos é um quantificador universal. Finalmente, quantificador existencial, o que refere uma quantidade imprecisa ou parte da totalidade dos elementos de um conjunto. Vejamos. Na frase "Este iogurte tem muitas calorias", o quantificador muitas mostra que o iogurte tem apenas uma parte do conjunto total das calorias. Daí, então, dizermos que é um quantificador existencial. Então, quais são os quantificadores numerais, universais e existenciais? Os quantificadores numerais podem ser de 3 tipos. Quantificador numeral cardinal, quando indica uma quantidade numérica inteira precisa. Temos, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí fora. Quantificador numeral multiplicativo é aquele que indica um múltiplo de uma quantidade, ou seja, o dobro de qualquer coisa, o triplo de qualquer coisa, o quádruplo de qualquer coisa. E ainda, o quantificador numeral fracionário, que é aquele que indica uma fração precisa de uma quantidade, como por exemplo, metade de, 1/3 de, 1/20 de, como por exemplo nesta frase, ele comeu metade do bolo. Os quantificadores universais são variáveis ou invariáveis.
Como invariável, apenas temos o quantificador cada. Os variáveis apresentam género e número, como todo e nenhum, apenas podem ter número, como é o caso de qualquer, ou só apresentam género no plural, o que acontece ao quantificador ambos. Tudo isto pode ser verificado na tabela que aqui se apresenta. Finalmente, os quantificadores existenciais são todos variáveis, em género e número, à exceção do quantificador vários, que só tem género no plural, e do quantificador bastante, que apenas apresenta número, tal como se pode verificar na análise da tabela aqui apresentada. Bom, espero que tenham percebido bem o conteúdo aqui explanado. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.